Vamos lá, alguns fatores ligados às vacas. Tamanho do animal, DEL, né, que é os dias em lactação, nível de produção de leite, utilização ou não de hormônio do crescimento, né, o BST, ordem de parto, se é animal de primeira, segunda ou terceira cria, resistência ao calor, hierarquia no coxo, né, transição, né, periparto, sanidade, score de locomoção, né, sabe que uma vaca manca vai comer menos que uma vaca saudável, né? Uma vaca que teve metrite, retenção de placenta, teve febre, vai comer menos que uma vaca que pariu saudável, né? Então, pré e o pós-parto, desordens metabólicas, a condição corporal dos animais, conforto, ambiente, adaptação social, manejo alimentar, isso tudo está ligado ao consumo de alimentos. Transição, né? Olha a estatística mundial, né, de problema metabólico. 30 a 50% de todas as vacas especializadas serão afetadas por uma doença metabólica ou infecciosa no pós-parto imediato. Essa é a estatística, gente. Então, distocia, febre do leite, retenção, cetrose, metrite, tudo isso daqui atua fazendo a vaca comer menos, né? A vaca vai para o coxo no pós-parto imediato e come mais porque ela está saudável, né? Não está com o fígado baleado, não está com febre, ela não está com hipocalcemia, né? Tudo isso afeta o consumo. O tamanho da vaca, DEL, por exemplo, né? O DEL tem um grande efeito na ingestão de matéria seca nas primeiras semanas depois do parto. Por isso que se colocou as vacas, se tem muita gente fazendo um lote desses animais para o pós-parto imediato, onde põe alimentos mais gostosos, mais palatáveis, né? Onde se empurra mais a comida, aumenta a frequência de alimentação, porque essa arrancada inicial da vaca aí determina o sucesso dela, né? Então, a gente tem que ter muita preocupação no início da lactação com o consumo. Peso, né? Vamos supor que eu tenho uma vaca de 700 quilos e de 600 quilos no mesmo grupo, né? Só por ser 100 quilos mais pesada, ela come 1,5 kg a mais de matéria seca. Uma vaca dando 10 litros de leite a mais, corrigido para gordura, do que o lote, ela come 3,7 quilos de matéria seca a mais por dia. Por isso que você não tem que se preocupar no agrupamento, né? O agrupamento tem que atender 83% do grupo. Tem vaca, 17% das vacas vão estar produzindo mais leite do que a média que você balanceou, né? Mas se for só 17%, não tem problema, né? Você tem que se preocupar de manejar sobra para que as vacas extraordinárias desse lote consigam ir para o coxo mais tempo e comer mais do que a média do lote está consumindo, né? O DEL acima de 60 dias afeta pouco a ingestão, e o DEL nos primeiros 30 dias, cada dia que passa é determinante para a ingestão de matéria seca. E essa vaca tem que subir muito rápido o consumo, né? Isso aqui é uma tabela do Bill Wise, né? Que ele coloca isso como um fator bem potente para avaliar a ingestão no pós-parto, né? Por exemplo, se o DEL médio do rebanho é 7 dias do pós-parto, eles têm que estar comendo 59% do lote que mais ingere da propriedade, né? Se for de primíparas, em relação ao lote que mais come de primípara, e se for de multípara, por exemplo, se o pós-parto, se o pico de vaca está comendo 27 quilos de matéria seca, né, o lote pós-parto com 7 dias de DEL deveria estar comendo 59% disso. Né, se o DEL médio fosse 14, deveria, com 2 semanas, estar comendo 66% disso. Condição corporal e ingestão de matéria seca pré e pós-parto, né? A gente sabe que vaca obesa para de comer 14 dias antes do parto, né? E as vacas devem cair o consumo por efeitos hormonais 3 dias antes do parto, né? As vacas que caem o consumo aqui, ó, essa linha verde, elas têm uma severa metrite, né?
As vacas que caem o consumo de maneira intermediária, nessa linha laranja, elas têm uma endometrite. E as vacas que não caem o consumo não tem problema nenhum no útero e voa depois do parto, né? E comem e produzem muito mais leite em relação às vacas que tiveram queda de consumo, né? Então, a ingestão de matéria seca no pré-parto, ela é altamente correlacionada com a ingestão de matéria seca do pós-parto, né? Então, densidade, espaço de coxo, conforto térmico, controlar a condição corporal, né? Fazer uma dieta boa, né? Que minimize a incidência de doenças, tudo isso vai fazer as vacas parirem com mais apetite, comendo mais e, consequentemente, produzindo mais leite, né? E pasmem, gente, o balanço energético negativo não tem correlação com produção de leite. A correlação é zero, né? Balanço energético negativo tem correlação com o consumo. Comeu pouco, perde muito peso, tá? Independente do nível de produção. Então, a gente tem que preocupar muito com o consumo pré e pós-parto. Essa gestão é muito importante, é uma fase muito decisiva, né? Os problemas de gestão nos primeiros 30 dias afetam toda a lactação. Tem um residual muito grande aí, né? Toda a lactação. É aquela famosa frase, né? Que se a vaca tivesse um manual igual um carro, estaria na primeira página, né? Cada litro de leite a mais que você fizer a vaca produzir no pico vai te dar 250 litros de leite a mais na lactação, né? E os dias mais decisivos são os primeiros 30 dias e talvez os primeiros 7 dias, né? Se você tiver um problema de consumo na 20ª semana, perdeu 3 litros de leite no lote de 48 quilos de leite, você vai lá e ajustou de novo, em 3 dias, uma semana o leite voltou, né? Se você perdeu o consumo, perdeu o desempenho no pós-parto, essas vacas nunca mais vão dar, não vão mais fechar a lactação que elas poderiam estar desenhando, né, nessa subida. Então a gente tem que preocupar muito mais com mudança de dieta pós-parto que no lote alto, muito mais. Condição corporal pode ser uma ferramenta muito útil para a gente direcionar se as vacas estão comendo muito ou não, nessa perda de peso no pós-parto imediato, se você não tem condição de monitorar a ingestão. Por exemplo, vaca pasto. Tá? Eu não consigo mensurar o consumo, né, mas eu estou vendo que as vacas estão perdendo muito peso, significa que elas não estão conseguindo comer próximo do que o modelo fala que ela tinha que estar comendo. Tá? Então, quando você não conseguir medir o consumo, né, a avaliação da vaca no pré-parto e no pós-parto, essa velocidade que ela está perdendo peso, é uma ferramenta potente para você tomar decisão nutricional em relação à ingestão. Tá? Eu falei dos fatores ligados à vaca, alguns fatores ligados à vaca que afetam a ingestão de matéria seca. Agora nós vamos falar de fatores ligados aos alimentos. Qualidade da forragem, textura, digestibilidade, relação caule-folha, perfil de fermentação, micotoxina, aceitabilidade dos ingredientes, forma de oferecimento do concentrado, né? Oferta. A vaca está no pasto, mas quantos metros quadrados de pasto você ofertou? Né? Você quer que coma 8 quilos de matéria seca, você ofertou quanto desse alimento? Então, tudo isso afeta o consumo. Fungos e micotoxinas, né? Aqui, você pega a vaca comendo uma dieta sem fungo nenhum, ela está quase 2,35% do peso vivo ela está comendo. E você pega um alimento de 5, 11 ou 16% de contaminação de fungo, a gente sabe que fungo nos alimentos despenca a ingestão, né? Então, tome muito cuidado com a conservação, né? Tome muito cuidado. Um alimento mal conservado, você perde 3 vezes. Você perde alimento, né? Você perde comida, você perde consumo
e você perde produção de leite, né? Você perde 3 vezes. Né? Aqui uma dica rápida do meu amigo Marcelão aí do 3R, né? O silo esquentou, o leite caiu. Né? Temperatura acumulada acima da temperatura ambiente. Põe a mão na comida, a comida está esquentando sem ter fogo embaixo, significa que ela está deteriorando, né? Tá tendo uma festa lá, né, nesse alimento, né, de micro-organismo. E a vaca vai cheirar aquilo e vai comer menos. Tá? Então, a silagem, né, tem que ser muito bem feita. A conservação, ela tem que ser muito bem feita. Senão ela afeta demais a ingestão dos animais, o consumo voluntário, né? Aqui segue uma dica de um cara da Pioneer, aqui, Bill Mahana, né, que ele fala assim, ó, silagem quente. O calor geralmente está associado à presença de oxigênio e com o crescimento de fungo, levedura ou bactéria. Caramelização, grãos marrons escuros na silagem, coloração escura com odor de tabaco. Excesso de calor causando dano devido ao oxigênio na silagem, né? Baixa umidade, tamanho de partícula muito grosso que não expulsa os bolsões diários, baixa compactação causa isso. Fungo na silagem, né? É por causa de presença de oxigênio. Né? A presença de oxigênio vem de silagem sofrer estresse, contaminado com muito fungo levedura, baixa velocidade de enchimento, pequena retirada de silagem diariamente, né? Tamanho de partícula muito longo, baixa umidade, que gera pouca compactação. Tá? Opa! Dor de ranço no leite, fermentação por clostrídio, que produziram ácido butírico, né? Alta umidade, plantas com baixo teor de açúcar, inadequada colonização de bactérias lácteas ou baixo açúcar na colheita. Odor de álcool, fermentação dominada por leveduras que fermentam açúcar a álcool, né? Presença de leveduras em silagens secas, baixa compactação ou baixa taxa de retirada da silagem do silo. Baixa estabilidade aeróbica, né? Você tira o silo do painel, 4 horas depois na frente da vaca ele começa a esquentar, né? Pouca retirada da silagem do silo, né? Alta população de fungos e leveduras, estresse na colheita, baixa umidade, baixa compactação e planta com baixo teor de açúcar, né? São os motivos. Produção de chorume, né? Extravasamento de silo chorando, né? Que a gente fala. Alta umidade na colheita, facas sem fio rasgando a forragem, ao invés de picar, né? Vedação excessiva que causa esmagamento das células. E baixa ingestão, fermentação por clostrídio, alto teor de amônia na silagem, umidade, ou a silagem muito úmida ou muito seca, cai a ingestão, né? Silagens altamente fibrosas, contaminação com fungo, ou toxicidade por ervas daninhas e nitratos, né? A gente tem que entender como que a silagem cheira, né? Como que ela se aparenta. A gente tem que ir em fazenda que tem alto desempenho e saber como cheira, como aparenta uma silagem de alta performance para os animais. Né? Forma de oferecimento do concentrado, tamanho de partículas são 2 pontos que merecem atenção para a gente ver quanto que isso afeta a ingestão, né? Olha aqui, ó, vacas de média produção, baixa produção até, né? A vaca comendo concentrado 2 vezes por dia, naquele sistema tradicional, onde ela come a forragem lá fora e come a ração na ordenha, né? 15 quilos de ingestão de matéria seca produzindo 23,4. A partir do momento que eu misturo o concentrado na forragem, aumenta o consumo e aumenta a produção de leite. Tá? Por quê? Porque quando eu misturo concentrado com a forragem, a vaca vai comer mais da forragem, né? Porque ela fica mais aceitável para ela, né? Porque bons concentrados são altamente palatáveis, né? Dieta com a fibra certa, eu vejo às vezes assim, eu pus esse pré-secado aqui e caiu o consumo.
Na verdade, não caiu o consumo, a vaca não quer comer ele, né? Ela consegue empurrar ela de lado e não quer e não come, não aceito, não quero comer. Né? Então a gente tem que pegar um alimento, principalmente os alimentos mais altos em fibra e mais em digestivo, e se você quer que a vaca coma, você tem que ter um padrão de corte ideal, e esse padrão de corte tem que ser menor do que metade do focinho da vaca, né? Então, se você pegar aí o padrão da peneira da Penn-State para pré-secado ou feno, né? Para pré-secada 10 a 20% acima de 19 milímetros, né? Ou seja, 10 a 20% tem que ter mais do que 1,9 centímetros. 45 a 65% do pré-secado tem que estar acima de 0,8 centímetros, né? E só 20 a 30% tem que estar menor do que 8 milímetros, né? E feno ou palha, né? Um terço, um terço, um terço, né? Para que a gente faça uma comida bem misturada. Se for muito seca, a gente adiciona água, né? Para que isso se padronize, aglutine e que a vaca coma sem seleção e o consumo vai ser bom, né? Uma travada aqui. Dá uma respirada. Então, nós falamos dos fatores ligados à vaca, fatores ligados aos alimentos, né? Fatores ligados aos nutrientes também, né? Deficiência de proteína degradável no rumen, fibra de forragem, principalmente fibra de baixa qualidade, né? Minerais, excesso ou falta de minerais, afetam o consumo. Então, mais falado aí, onde a gente sempre começa uma dieta, né? O alicerce de uma dieta é o enchimento ruminal, né? O rumen fio. A meta para a gente formular a dieta para carboidrato é prover sempre baixo enchimento ruminal. Dietas altamente fermentáveis que vão resultar em consistente fermentação ao longo do tempo. Tá? Conteúdo dietético de fibra de forragem limita o consumo de alimentos em vacas de alta produção. Né? E forragens com alta digestibilidade são valorosas para vaca de alta performance. Tá? Esse aqui é o Mike Allen, um dos caras que estão no comitê do novo NRC também. Né? Então, o que é o rumen fio? Né? A quantidade de fibra que eu consigo colocar na dieta de uma vaca que não faça a vaca parar de comer por limitação de espaço no rumen, né? A gente sempre tem que começar uma dieta determinando o enchimento ruminal. Tá? Por quê? Porque é o alicerce, é a base, o herbívoro é um ruminante, né? A fibra é necessária para ele. Então, quanto mais qualidade dessa fibra, mais a gente pode usar, mais ela pode participar da dieta dos animais. Tá? Então, a gente sempre começa uma dieta determinando o teor de fibra de forragem que eu vou colocar nessa vaca, que é muito em função da qualidade dessa fibra, DEL, tá? E tamanho da vaca, né? Olha aí, ó, trabalho clássico do Mertens, né? As vacas de primeira lactação ou 2 ou mais, elas começam na segunda semana de lactação, comem 0,78% do peso vivo e aqui comem 0,87%. Elas atingem o pico de consumo de fibra como porcentagem do peso na 20ª semana. E o pico é entre a 4ª e a 8ª semana, né? Ou seja, existe um desacoplamento entre o pico de consumo e o pico de produção. Tá? Levando em consideração a fragilidade da fibra, né? A digestibilidade dela também é um jogador chave para quanto de fibra eu vou pôr de forragem na dieta de uma vaca por DEL, né? E nível de produção, né? A gente gosta de dividir a vaca em 3 agrupamentos, um inicial, um intermediário e as vacas que vão secar em 60, 90 dias, né? E cada um vai ter uma estratégia diferente de enchimento ruminal, de rumen fio, e isso sempre vai ser o nosso primeiro passo para formular a dieta de vacas.
tá? As vacas de alta produção são as mais responsivas à fibra de alta qualidade, né? Isso aqui é um trabalho bem bacana, onde a linha zero é o leite que as vacas estavam, vamos falar assim, elas estavam numa dieta com uma fibra normal, vamos assumir que é uma silagem com 40% de digestibilidade, tá? E aí essas dietas foram, a fibra, essa dieta era iso-FDN, a mesmo teor de fibra foi substituído, só que por uma fibra de altíssima qualidade. Então eles mediram qual era a produção de leite das vacas com a fibra padrão, né, a silagem de milho de digestibilidade normal, e aí eles colocaram uma silagem de milho de fibra de altíssima digestibilidade, né, que é o famoso híbrido com a nervura marrom, né. E aí eles acompanharam a mudança de produção de leite dos animais com a fibra boa em relação à dieta padrão. Notem, gente, que quanto mais leite as vacas produziam na silagem de milho com FDN digestível normal, mais elas respondiam, né, em leite quando você substituiu a silagem de milho normal por uma silagem de milho de FDN de altíssima digestibilidade, né? As vacas, quanto mais leite elas dão, mais responsivas elas são a você melhorar a qualidade do FDN que elas estão comendo. Isso é ótimo. Vaca de alta produção pega nutriente por hora, e a vaca de baixa produção pega nutriente por dia, né? É por isso que quanto menor o nível de produção, pouco importa, né, a qualidade da fibra. E quanto maior o nível de produção, maior a necessidade, mais responsiva a vaca se torna. As vacas aí de alta produção, né, devem estar formuladas numa faixa entre 0,8% a 1,2% do peso vivo em FDN, né? Esse é o nosso norte. A gente vai para o menor valor quando a gente tem uma fibra de baixa digestibilidade. A gente, não que você vai trabalhar com 0,8%, a gente caminha mais próximo dos menores valores quando a fibra é ruim, ou com vacas de alta demanda e muito mais próximas no pico de produção e início de lactação. E a gente vai no limite máximo quando a gente tem fibra de alta qualidade, vacas de menores produções e mais para o meio e final de lactação, tá? Está implícito na relação forragem concentrado ou nos níveis alvo de FDN energia que a produtividade das vacas de lactação geralmente é limitada pela energia fornecida, tá? Porque o consumo de matéria orgânica, o consumo de energia, ele determina dois nutrientes, né? Um é proteína microbiana, né? 13% do NDT fermentado no rumen vira proteína microbiana. E o segundo é energia que a vaca precisa, né? Que é 5 vezes mais necessária do que o segundo nutriente em quantidade, que é proteína, né? Então a gente tem que fazer essa vaca comer. E para isso a gente tem que colocar um nível de fibra que não trava o consumo da vaca por enchimento físico, né? Aqui está um exemplo de uma dieta, isso é de 1995, ano que eu estava entrando na faculdade. Vamos lá. Pego uma dieta de 25% de FDN e vou para 35%. A dieta estava com 18% de FDN de forragem, foi para 32%. Né? Nós gostamos de fazer dieta, gente, para vacas de alta produção, entre 16 e 26 de FDN de forragem, né? Ou 18 a 28, diverge um pouquinho entre autores, né? Mas é um número bom, né? E a gente sabe que dietas acima de 28% de FDN de forragem, ou acima de 26% para vaca de altíssima produção, vai diminuir, vai causar enchimento ruminal, né? E foi o que aconteceu, né? Eu estava com 18% de FDN de forragem, fui para 32%, o consumo que estava 22,8% foi para 18,7%. Nós perdemos 4 quilos de ingestão de matéria seca aqui. E a produção de leite diminuiu 6,6 litros de leite, tá? A vaca comeu 4 quilos de matéria seca a mais, ó, e teve um volume de FDN no rumen maior,
tá? Em quilos e em volume e em peso de digesta, né? Mostrando que realmente a fibra ocupa muito espaço no rumen, gente. Nós estamos falando aí de quase 100 litros de volume ruminal, né? 86 quilos de peso de digesta. Então, cada unidade FDN de forragem, ele vai aumentar a hidratação, o peso, o volume, né, da digesta. Por isso que o fio é muito importante, né? É básico e importante e tem que ser feito primeiro.